papo desse vídeo de hoje basicamente é o seguinte: se você tá aí ferrado, não consegue vender ou criou a campanha e não vendeu, esse é o papo, tá? Então, cara, direto ao ponto, simples, sem filtrão aqui na lata. Bora pra cima que eu vou compartilhar a tela do computador e vou passar assim 6 passos que você tem que entender para de fato aí, se você quer que a sua campanha mude de contexto e passe a voltar a vender. Então, sem frescura, bora pra cima, tá? Vamos lá. De antemão, vou mostrar aqui na lata 2 pontos super interessantes. Primeiro, conta um, ó, de antemão, eu já vendi esse produto, tá? Aqui da ClickFast. Aqui é a ferramenta que eu uso para traquear minhas vendas. Então, esse produto se chama Tonic Greens, tá? Então, eu já fiz algumas vendas partindo da premissa que eu vendi, que foi o que eu fiz, eu quis escalar. E quando eu quis escalar, eu criei diversas campanhas, tá? Então, eu tive campanha aqui, ó, só para vocês entenderem. Não façam isso, tá? Só para quem já tá mais elevado um pouquinho ali no conceito tanto de investimento como no conceito de tela, tá? De saber conceito. Como vendeu, né? Aí, como começou a vender aqui, aí eu digo, vou começar a escalar, certo? Basicamente é assim que a gente faz, né? Aí eu criei algumas campanhas, né? Como de CPA, criei outras campanhas de maximizar clique, clique manual e de impressão desejada, né? Lá pro topo lá. Deu muito clique, né? Deu muito clique, o CTR bem legal, né? Se vocês verem aqui, ó, muita coisa. Só que não vendeu. Não vendeu. Então eu gastei nesses últimos dias aqui R$ 1.000 e não vendeu. E essa daqui, no mesmo tempo, eu gastei R$ 180 e converteu, né? Nos últimos dias. Então me deu um lucro aqui de, não sei, R$ 350. E essa daqui, né? Tô falando nos últimos dias, né? Essa daqui me deu P de 916 aqui. Entendeu? Quer dizer que eu tô no vermelho? Não, né? Porque eu fiz algumas vendas aqui, tá? No outro dia. Mas aí tem que fazer o cálculo direitinho. Mas essa é a premissa, né? Normalmente quando a gente vende, a gente precisa escalar. Só que eu fui com muita sede ao pote, né? Mas, cara, pra mim faz sentido eu fazer o teste rápido, né? Pra vocês não, né? Pra vocês vão com calma. Começou a vender, deixa quieto ali. Se você quiser trocar de estratégia. E, cara, é muito importante você fazer, a partir do momento que você tem conversões no seu Pix, CPA desejado, né? Normalmente a turma começa, mas eu fico. É uma estratégia muito legal e principalmente quando você já tem dados, né? Essa daqui, para quem não conhece, gente, é a ClickFast, é uma ótima ferramenta. Eu consigo ver aqui todos os meus produtos aqui, consigo criar pré-sell aqui com um clique, tá? Preciso ter assistência. O que é isso? São títulos, descrições que ela cria aqui automática e principalmente as conversões, né? De onde que vem a venda, qual que é o valor, nome do produto, até a palavra-chave ele traz, ó, certinho. O conceito da palavra-chave, correspondência, ó, tá em correspondência, qual é a correspondência exata e assim sucessivamente. Mas principalmente trazer, né, o conceito ali das vendas. E legal também que você consegue ver, né, as visitas. Então, se você está anunciando para os Estados Unidos e está tendo clique na Índia, no Brasil, isso não pode acontecer, né? Então, você tem que fazer alguma coisa para resolver isso. Então, você vai lá e bloqueia os IPs para não aparecer, né? Então, é super legal. Mas se está vendendo, o que é que a gente faz? Normalmente a gente quer escalar, né? Esse que é o conceito. Só que aqui deu ruim, tá? E muitas pessoas não mostram, né, quando dá ruim, né? As pessoas só mostram, principalmente as pessoas que faz anúncio, né? Elas mostram só a fantasia, entendeu? E, gente, não é bem assim. Vocês sabem que não é bem assim. Nada na vida é fácil. Vocês vão ter que testar. E normalmente quando a gente começa a criar campanha, tá? Deixa eu até voltar aqui. Normalmente, quando a gente começa a criar campanha, quando a gente começa a desenvolver o conceito de vender na gringa, normalmente você vai aqui na escala, ó. Aí primeiro você cai, tá? Primeiro você cai. Por quê? Porque você está começando, você não sabe os conceitos, aí você está testando. Entendeu? É por isso que tem que ir com calma. Já fica aqui a dica, pega produtos com CPC mais barato. Pode ser produtos em COD, né? Que são plataformas, vamos dizer assim, ocultas. Tem a DotorQuest, tem a Webwork, tem TerraList, tem diversas, gente. Tem diversas. Pega esses produtos que tem um CPC mais em conta. Agora você entra nessa jossa aqui, desculpa a palavra, sendo direta aqui. Aí você pega ali os produtos Mitolim, da primeira capa da Baigu, perdão, da Baigu e da ClickBank, com CPC de R$ 40. Ainda querem fazer CPA, estratégia de CPA, sem limitar o CPC. Gente, isso é loucura, né? Isso é meio que óbvio, tá? Então tentem fugir da. É essa a pegada, gente. Você pega. Eu tô testando alguns produtos em CPA, em COD, né? Que é COD, que é Cash on Delivery lá fora, né?
Aqui eu não sei como é que tá ainda, mas eu prefiro lá fora ainda, em plataformas menos concorridas, entendeu? E tá dando bom, já fica dica. Vou trazer conteúdo sobre isso. Então, né, se é a primeira vez que tá aqui, já deixa um like e se inscreve aí para amanhã você assistir aqui a gente juntos, né? Então gente, tá aqui, ó, tá aqui. Depois cai um pouquinho. Aí lá na frente, quando você começa a aprender mais, praticar mais, você já tem uma visão melhor da plataforma, você já tem aquele feeling que você olha para aquele, opa, esse produto aqui, analisando as métricas, eu acho que dá bom, entendeu? Então basicamente funciona assim, não tem muito erro não. Aí você vai aprendendo com o tempo, você erra, acerta, até você achar um produto ali. Eu adoro produtos que estão com tendência de alta, que são novos, né? Que aí você surfa aquela onda, entendeu? Já fica a dica também para vocês, para estar ajudando, tá? Beleza? Então vamos voltar aqui. Então, Nando, como que a gente faz para analisar? Então, partindo da premissa que, né, a gente vendeu, é importante analisar para você, né? Fala, Roberto. Cheguei, tamo junto. Por que você tá de fone? Não sei, cara. Java, não sei, ó. Não sei. Não tô ouvindo nada, não sei. É porque eu já tava. Mas deixa assim, deixa assim. Eu vou tirar pra ficar melhor, né? Eu acho que eu tô falando os gritos por causa disso. Tá? Então o conceito basicamente é esse, tá? Ok? Então vamos lá, Nando. O que é que a gente faz aqui? Claro, a primeira coisa que a gente faz, sim, de fato, é entender o ponto, né? Um dos termos, né? Saber se de fato aquela campanha está trazendo os termos certos. Não tem para onde correr, né? A gente tem que falar sobre isso, sobre essa pegada. Por quê? Porque a gente precisa identificar o... Por que que não vendeu, né? A gente precisa identificar o erro, né? Então, basicamente é o seguinte. Então, a gente vai aqui na campanha que não... A campanha que vendeu, a gente também pode analisar, né? E aqui no caso é a conta, né? São contas diferentes. Na verdade, eu gosto de fazer esse teste quando valido um produto, de pegar outra conta, né? E fazer esse processo de escala, principalmente com estratégia de CPA, onde eu consigo testar, né? Ó, por exemplo, um CPA de 300, um CPA de 1000, entendeu? Eu consigo fazer, né? Se vocês entenderem aqui, ó, por exemplo, se eu pegar aqui a campanha de CPA de 1000, né? Que a gente coloca o CPA em 1000, eu tive mais cliques, né? E mais visualização, ó. Isso aqui, se eu não me engano, foi a data de ontem, né? Deixa eu pegar aqui ontem, aqui, só para vocês verem ontem. Vamos lá. Olha só. Ontem, o que foi que deu mais certo, ó? Isso aqui é o nome do produto, isso aqui é a estratégia, né, que é o método reverso, que é o fundo de funil reverso, e isso aqui é a estratégia de lance, que é a impressão desejada, né, no topo, tá? Então, foi o que deu mais cliques, né? Só que, entretanto, né, já fica aí para vocês a filosofia. Qual que é a estratégia que mais tem probabilidade de conversão, né? Campanha de venda e CPA desejado, né? Ou desculpa. CPA desejado. Pode ser conversão e CPA desejado, né? Então, normalmente isso aqui converte mais. Só que, no entanto, a gente está falando de uma plataforma de intenção, né? Então, as pessoas vão procurar o nome do produto, entende? Quando as pessoas buscam o nome do produto, é claro que vai fazer sentido você ter uma estratégia de lance mais avançada, né? Que a gente chama de CPA. Porém, quando você está começando, você não consegue saber o que é que está dando melhor. Então você acaba tendo que fazer alguns testes, né? Por exemplo, aqui vendeu e aqui não vendeu. E aqui eu gastei mais. Aqui eu gastei 180, fiz uma venda de 540, ali quase 350 reais de lucro, né? No mesmo tempo disso aqui, onde eu gastei 1000. Por quê, Nando? Como eu falei, não quero ser repetitivo, mas tem que falar. Porque como eu comecei a validar e eu vendi mais de uma vez, aí eu digo, opa, eu vou começar a escalar. Comecei a escalar, só que não deu certo. E a maioria das pessoas não mostra, né, o que não dá certo. Eles mostram só o que dá certo, só flores. E claro que vai acontecer com você uma hora ou outra de você fazer um teste e não dar bom, né? De você ter aí um custo, né? Deixa eu pegar aqui os últimos dias, que desde um custo. Isso aqui é o filtro, tá? Para quem não sabe. E, né? Então foi mais ou menos aí. Deixa eu pegar desde o começo do mês aqui. Né? Mas não vai mudar muita coisa, não. Vai ser a mesma coisa. 1.100 aqui. É claro que eu devo ter feito outra coisa aqui, mas basicamente foi isso. Tá? Pela lógica aqui, é 106 mesmo, tá? Então, 99 cliques. Se eu tive 99 cliques nesse produto, eu preciso entender qual é os termos, né? E aqui trazendo para o conceito do método, né? A gente vai pegar os termos aqui. E de modo geral, de todas as campanhas, claro. Deixa carregar, carregou aqui, ó. Então, trazendo para o conceito de método reverso, né? Para quem não sabe, vou abrir aqui uma pauta. Método reverso. O que é o método reverso? Para quem não sabe, método reverso
Basicamente são aquelas pessoas que já conhecem, né, o produto, mas ainda tem dúvidas. Então, o que é que elas procuram? Benefícios, principalmente review, né? Se você pegar aqui, na verdade, o nome do produto, né? O nome mais benefício. O nome do produto mais review. Se você pegar review, né? Review e traduzir para quem é novo na parada aqui dessa estratégia, você vai ver que é uma avaliação, né? As pessoas querem entender mais sobre o produto, ó. Então, esses dois termos aqui são bem legal, ó. Review e reviews, né? Eles têm conceitos diferentes, ó. Ó, revisão e avaliação. Então, eles procuram isso, eles querem saber para eles avaliar e querem fazer uma revisão, querem ver o que é que tem dentro. E para isso, claro, a gente encaixa com o nome da nossa palavra. Então, se a gente partir dessa premissa, né, que é essa estratégia, que é uma estratégia que traz um CPC mais em conta, ó. No máximo que eu pago é 12, 13 ali, dependendo da estratégia. CPA sempre eu aumento mais um pouco, tá? Devido à estratégia ser um pouco mais avançada. Então, todo é um conceito, né? Impressão digital. Desculpa, impressão desejada. Impressão desejada, o que é que quer dizer? Impressão desejada é uma estratégia onde eu escolho onde eu queira que apareça o meu anúncio, né? Que é uma estratégia que tem no Google, né? Se eu pesquisar aqui curso de inglês, deixa eu ver aqui, eu acho que eu errei aqui, curso de inglês. Eu digo pro Google assim, ó, Google, eu quero que o meu anúncio apareça nesse local aqui, que são as primeiras buscas do Google, entendeu? Então, essa é a impressão desejada, você diz assim, Google, eu quero que o meu anúncio apareça aqui. Isso vai fazer que, de fato, tenha mais cliques, né? Como é visível aqui. Se você pegar aqui, ó, isso é impressão desejada aqui, ó. E pela nomenclatura que eu criei aqui, é o nome do produto, a estratégia 2FR, né? Que é fundo do funil reverso. E impressão desejada, ó, ele vai ter mais impressão, né? Ele vai ter mais clique. Inclusive, se você TR fica bem legal. Só que aí, como é teste, né? A probabilidade de vender pode ser que dê certo, pode ser que não, né? E nesse caso aqui não deu. E todo mundo sempre pauta a questão de, ó, você vai vender mais. Então você tem que entender também que às vezes pode acontecer que não dê tão bom, né? Só que o teste na minha cabeça foi bom, porque ele tá trazendo os conceitos que eu quero, ó. Preste atenção, ó. O que é que ele tá trazendo, ó. Só que não vendeu. E aí que a gente tem que entender o que foi que aconteceu que não vendeu, né? Por isso que eu trouxe essa pauta aqui pra gente falar. E a gente vai destronçar isso aqui do jeito que der aqui, para estar ajudando aí vocês a ter uma visão disso também, tá? Então vamos lá. Então os termos fez sentido. Então não foram os termos na minha cabeça, tá? Nando, qual que é a média para vender nessa filosofia, né? Muita gente pergunta, né? Cara, aqui depende, né? Depende. Sempre depende. Às vezes, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, ó, com deixa eu ver a quantidade de clique aqui. Deixa eu pegar aqui o custo aqui e pedir clique aqui. Deixa eu... Métricas. Deixa eu adicionar aqui clique. Só vai poder colocar. Deixa eu ver. Salvar. Não. Deixa eu tirar aqui o custo. Que aí vai dar certo. Ó, eu tive 16 cliques nessa daqui. E essa daqui. Vocês viram que foi 90, né? Então nesse período aqui dos últimos dias. Uma semana mais ou menos. Eu tive 16 cliques aqui e tive uma venda. Nessa daqui. Nesse período da última semana. Eu tive 60 cliques. 60 foi? Foi mais, né? Deixa eu pegar aqui a visão geral. Eu tive 99 cliques. Eu acho que não foi isso tudo, não. Tá dando mais um pouquinho. É porque tá pegando outras datas. Deixa eu pegar aqui os últimos 7 dias, mais ou menos, pra igualar com aquela, né? Foi isso mesmo, ó. Não, baixou um pouquinho, né? 90 cliques eu tive e não tive venda, entendeu? Então não tem uma matemática certa. O que é que pode ser? Várias coisas. É por isso que a gente vai falar. O que é que pode... Tem uma coisa que é interessante que ninguém nunca para pensar. E já aconteceu comigo. É por isso que eu gosto de testar em mais de uma conta, ó. Por exemplo, eu tenho essa conta aqui e não vendeu, né? E eu sei que o produto é bom, eu sei que o produto tá vendendo, e eu tenho essa conta aqui, eu vou e duplico na outra conta e começo a vender. É por isso que hoje, claro que não faz sentido a pessoa que está começando com pouca verba fazer esses testes, né? Mas aí, ao longo prazo, você pode entender isso, mas já fica isso na sua cabeça, ó. Cara, é legal você testar em duas contas. Tem conta que não vende, tá? Tem conta que não vende. Tem essa conta que vendeu 3, essa conta que não vendeu nenhum. Entendeu? Então, o que é que a gente faz? A gente não dá continuidade, né? Gastando esse valor todo aqui, não dá continuidade. Não tem muito o que fazer, a não ser que a gente encontre o erro, que é isso que a gente vai dar continuação aqui, tá? Então, vamos seguir.
Tem muita coisa importante aqui, tá? Que é interessante vocês saber, tá? O anúncio está com congruência, né? A palavra-chave, título, descrição, entendeu? A gente tem que analisar isso certinho, entendeu? Então, qual que é o seguinte aqui? A gente já olhou os termos, a gente tem que saber, num dos anúncios aqui, vou pegar um anúncio, né? Por que isso? Porque isso é muito importante para o Google, gente, tá? A congruência. E essa estratégia aqui é uma estratégia que ela precisa muito disso. Inclusive, tá pausado aqui os anúncios. Deixa eu pegar um anúncio aqui. Ó, o anúncio aqui, ó. O anúncio está congruente. Por quê? Porque tem o nome do produto nos títulos, tem o nome do produto na descrição. Então, também não foi isso, tá? Até porque o CTR está alto. Quando o CTR está alto, então, ó, normalmente está ok essa questão, ó. Olha a qualidade do anúncio, excelente. Então, eu preenchi todos os processos aqui, ó. Ó, então aqui tem, ó. Inclusive nessa daqui tem até, ó, extensão de imagem, tá toda completinha. Entende? Então não foi isso. Então você tem que entender se tem congruência nisso. O que seria congruência, Nando? Para deixar mais claro, né? Ó, a palavra-chave tem que estar no título, tem que estar na descrição e tem que estar na pré-sell, entendeu? Então se eu pegar a pré-sell aqui, vamos lá pegar a pré-sell. Posso vir aqui pela ferramenta? Não, pré-sell. Se eu pegar a pré-sell aqui, opa, disfarça aqui não. Volta. Pegar a pré-sell. A pré-sell também está congruente. Tonic Greens, review, aí você vê aqui, ó, tem várias. É isso que eu falo, gente. A congruência, ela se baseia nisso, entendeu? A congruência, quando você faz isso, o seu índice de qualidade aumenta. Você tem um CPC menor, o seu CTR aumenta. Por quê? Porque você tem a palavra que ativa o seu anúncio, que é o nome da palavra. Você tem no título a sua palavra-chave. Você tem na descrição e você tem na página de destino. E a página de destino não é uma página. Cadê? Eu fechei, foi. Não é uma página com poucas informações. Então ela tem diversas informações do produto. E essa experiência que o Google adora. Se eu criar uma página nesse perfil aqui, criar uma página automática, que a gente chama de página, né, de cookie, né, que eu chamo de página automática, que é aquelas que a gente cria aqui rapidinho com 2 cliques, né? Você consegue ter diversas páginas, inclusive. Ela não vai te dar, o Google não vai te dar essa mesma bola, né? Como que eu posso falar assim? O Google não vai te dar essa, a sua impressão vai cair, entendeu? Tudo vai ser diferente. Você pode pegar o mesmo produto e testar para uma página review, e pode também ser uma página robusta, vocês vão ver como vai mudar. Você vai ter menos impressão, é menos tudo. Normalmente, tá, gente? Eu acho que de 90. Por quê? Porque o Google gosta da experiência da gente. A gente que entra, procura o nome do produto e vai lá e bate na página. A pessoa bate na página automática, eu não estou dizendo que não vende, tá? Eu estou dizendo que essa daqui é melhor. Uma página robusta sempre vai ser melhor. Uma página review sempre vai ser melhor, por causa da experiência. O cara vai bater na página lá e vai passar tempo lá. Aí o Google, a IA entende que, né, o algoritmo entende que aquilo dali de fato faz sentido para aquele cliente, que pode ser, no caso, né, o comprador, ou independente da situação que seja, tá? Então tem que ter essa congruência, beleza? Ponto 3, leilão. É importante você ver como que tá o leilão, para você entender, para você ter base, para ver se faz sentido, tá? E aí, quando vem na questão de leilão, vem essa questão aqui, ó, que indicadores ultra, né? Que eu coloquei ultra, mas foi um termo que eu inventei. Mas basicamente são as parcelas de impressão, né? Na parte superior, na primeira posição. Se, por exemplo, se parar de vender uma campanha, se você tem uma campanha que está vendendo normalmente e ela parar de vender, normalmente a pegada tá aqui. Aí você tem que dar uma arrumada. Parou de vender, arruma isso aqui, tá? E para arrumar isso aqui, você tem que entender um pouco o conceito, né? Então, é até que meio óbvio e simples, assim. É claro que para quem não tá começando não é. Mas basicamente é o seguinte: você pega aqui o leilão, que é a informação em leilão, aí você vê o que é que você precisa fazer. Só passar a mão aqui em cima, ó. Você olha onde você tá, você clica aqui, para saber onde você tá, ó. Onde que eu tô? Lá no. Ó, tô em quinto aqui, sexto. Entendeu? Aí o que é que você vê? Você vê aqui, ó. O que é que faz eu melhorar a parcela de impressão? É a qualidade, ó, é a quantidade de impressão recebidas dividida pela quantidade estimada de impressões que você tinha qualificação para receber. O que é que isso quer dizer? Quantas pessoas estão buscando, né? Então o Google faz uma divisão e pede fazer essa divisão para ele ficar imprimindo para um e para outro, ele vai pegar como base o quê? Como que está o seu conceito de congruência, entendeu? Então quanto mais congruência, mais ele vai te dar a impressão. E claro, também tem a questão de dados e tempo de campanha, né? Aí você vem aqui, ó, para taxa de primeira posição, ó, taxa superior. Você clica aqui, onde que a gente tá? Tá aqui, deixa eu ver aqui.
Onde que a gente tá? A gente tá em quarto, quinto, né? Quinto, entendeu? Então a gente tá ali até que bem, né? Tá até que bem, até porque a gente usou a estratégia de impressão desejada, né? Que a gente escolhe onde a gente fica, que normalmente a gente escolhe ficar aqui nas primeiras posições, né? Então por isso que eu pago um pouquinho a mais. Se o CPC tá 13, eu coloco 14 ali, a média, que é para me pagar um pouquinho a mais para o Google o Google me mostrar, né? Mostrar o meu anúncio aqui, tá? Gente, quem não sabe sobre isso, comenta aqui abaixo sobre impressão desejada, estratégia de lance de impressão desejada, que a gente cria um conteúdo falando mais aprofundado aí pra gente trocar uma ideia sobre isso, tá? Beleza? Então você precisa entender. E a mesma coisa para taxa superior. Vamos ver aqui como é que tá a nossa taxa superior. Ó, aqui nós estamos bem ruim, ó. Ó, vixe, nós estamos lá em 12º. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender como que eu faço para atingir a maior taxa de primeira posição, tá? A taxa de impressão da primeira posição é a porcentagem de impressão mostrada como a primeira do anúncio. O que é que pode acontecer aqui? Quando eu vou criar minha campanha de estratégia de impressão desejada, eu posso colocar como primeira posição. E eu pago mais um pouquinho e eu acabo aparecendo aqui. É claro que a campanha precisa de um pouco de time, né? Para ir pegando, né? Você vai subindo ali, você vai analisando com o tempo, tá? Então, vem esse conceito. Então, o leilão basicamente é o seguinte, você tem que entender onde você tá? E principalmente, essa questão dos indicadores ultra, né? Que é a parcela de impressão, né? A porcentagem de impressão superior é a porcentagem de primeira impressão que eu acabei de mostrar para vocês. Normalmente, quando a sua conta tá vendendo ali, que ela para de vender, normalmente é isso aqui. Então, você tem que dar uma ajustada aqui, partindo da premissa da qualidade do anúncio, né? Da congruência do conceito geral e também do índice de qualidade da palavra, né? Nesse conceito que a gente pode aprofundar. Eu sei que é muita coisa, muita informação, mas a gente precisa pautar esse roteiro que é para você ter uma visão legal, tá? E agora a gente entra aqui no conceito de indicadores, né? Primários e indicadores secundários, né? O que seriam indicadores primários, né? O que é que faz sentido para a gente? A venda, né? Então, o custo, a conversão, o custo já está ali, né? O custo, a conversão, o custo, né? O custo, na verdade, é assim, o custo, a conversão, o custo por conversão e o valor da conversão, né? Vendeu, deixa quieto, né? Se tá tendo venda, se você tá tendo ROI, se tá colocando dinheiro no seu bolso, deixa quieto, né? A não ser que você queira dar um ajustado ali, mais ou menos ali, baseado no que a gente vai falar aqui a mais, né? Principalmente aqui nos indicadores e também aqui nos indicadores secundários. O que seriam os indicadores secundários? Seria impressão, clique, CTR, CPA. CPC, desculpa. Não tá vendendo, isso aqui tem que arrumar, né? Então, por que que eu tô tendo muita impressão e não tô tendo clique, né? Não tá vendendo porque eu não tô tendo clique. Tô tendo impressão, não tá tendo clique, normalmente eu não vou estar vendendo. Aí você consegue fazer arrumar isso. Mas vamos aqui para dentro, que é pra gente ter uma noção de como que funciona essa coluna, né? Para tá melhorando aí o ponto de vista de vocês, tá? Então vamos lá. Peguei aqui o conceito todinho. Posso pegar a coluna aqui, ó, de conversão, né? E entender aqui. Eu posso ajustar da forma que eu quiser, tá? Para quem não sabe, por exemplo, a gente pode criar aqui, ó. Aí pode personalizar, tá? Então vou personalizar, já tem uma personalizada aqui, ó. Aqui eu vejo o custo, vejo o clique, só que eu não gosto assim, tá? Aí vai de cada um. Eu gosto das métricas secundárias depois das métricas primárias. E como que seria isso para ajustar isso, Nando? Você vem e personaliza, ó. Você pode ajustar da forma que você quiser, né? Então, por exemplo, como eu falei para vocês, eu prefiro as métricas secundárias primeiro, que são impressão, clique, CTA e CPC. Aí eu venho aqui e ajusto, ó. Ó, impressão, cadê impressão? Cadê impressão? Então arrasta aqui a impressão lá para cima, ó. Aqui precisa um pouco de paciência, né? Impressão. Então vamos lá. Qual é? Impressão, clique, CPC e CTR. Inclusive dessa daqui eu já tenho um lucro ROI. O lucro ROI a gente tem que criar, tá? E também ROS. Aí tá faltando CTR, né? Eu não tô vendo aqui não. Então vamos lá. Como que a gente faz para adicionar, né? Adicionar e tirar. Tirar, basta clicar aqui e adicionar, ó. Colunas frequentes. Já tá tudo marcado aqui. ROI, ROS. Vamos pegar aqui colunas personalizadas, que é as que eu criei, ó. Você pega e cria, né? Que é a do ROI, a do lucro, a do clique por venda, tá? Que é para ficar mais fácil para mim. E todas.
Ó, aí eu pego aqui de performance, eu não tô vendo CTR, eu vou colocar o CTR, vai aparecer lá embaixo. Cadê o CTR? Tá aqui o CTR. Aí eu vou e subo lá, deixo aqui. Então, pronto. Essas são as colunas. Isso aqui a gente só vê em segundo plano, como eu falei para vocês, né? O que é principal? Indicadores primários. Oh, desculpa. Primários. Quais que são os indicadores primários? Quando a gente olha a campanha, a gente quer saber quanto que a gente está gastando, né? Se converteu, quanto foi o custo por conversão, né? Por exemplo, vamos lá. Vamos pegar um que vendeu aqui, né? Então, quando eu bato o olho aqui, eu vejo que teve uma conversão. Eu vejo quanto que eu gastei. Eu vejo quanto foi o CPC, o CPC, que é importante, né? Aí eu posso pegar aqui, ó, as métricas. Ó, eu posso pegar com conversão. Qual foi o valor da conversão? Qual foi o custo da conversão? Entendeu? Eu posso pegar o que eu quiser. Aí eu consigo entender, porque é para mim saber se eu tô tendo ROI, né? Por exemplo, eu posso pegar aqui. Qual foi o custo? Teve uma conversão, eu posso colocar aqui, por exemplo, o custo, né? Posso tirar tudinho. Conversão, vamos lá, conversão. Aí eu coloco. Eu quero saber se converteu, eu quero saber quanto foi, né? Qual foi o custo, certo? Então, converteu, qual foi o custo, né? E o valor da conversão, né? Taxa de custo por conversão e o valor da conversão. Valor da conversão. Eu vou e aplico, né? Para mim ter uma visão clara aqui. Então, aqui, batendo aqui no olho aqui, eu sei que teve uma conversão, sei que eu gastei 186, esse foi o custo, né? E voltou 539. Então, tive aqui mais ou menos ali R$ 350 de lucro. Isso é o que a gente busca, né? Essa é a nossa métrica principal. Esse é o nosso indicador principal. Bateu aqui, acabou-se. Se continuar vendendo e dando esse lucro, sem conversa fiada, deixa rodar, deixa quieto ali, eu nem olho, na verdade. Entendeu? Eu só olho rapidão para ver como é que tá ali, se não fugir um pouco da minha metodologia, entendeu? Agora aqui não vendeu, aí ferra, né? Aí a gente tem que analisar outras métricas que é o que a gente está fazendo aqui. Beleza? Então eu gosto de colocar primeiro os indicadores secundários aqui. É só a forma que eu vou ver, né? E depois os indicadores primários. Tá? Que é por importância, né? Primários, conversão, secundários, clique, custo, etc. Tá? Então vou ver aqui custo, ó, valor, tal, todas as conversões. Aí eu coloco mais, né? Lucro, clique, ROI, ROAS, né? Aí pontuação de campanha, pontuação de lance, taxa de conversão, isso aqui já tem. Deixa eu ver se tem conversão aqui, eu não vi. Tem custo, tem que arrastar a conversão. Então lá pra cima, conversão, entendeu? Já tem o custo, tipo de lance, não precisa, pontuação da campanha, beleza. Já dá pra ter uma boa noção. O que é que a gente pode fazer aqui? Salvar e colocar, ó. Colocar aqui, Nando, tá? Salvar e aplicar. Aí toda vez que eu precisar, eu vou lá, né? Ó, e pego ela direto aqui, que ela vai me trazer do jeito que eu quero, né? Então, isso aqui, né, como eu falei, ó, impressão, isso aqui são os nossos dados secundários, né? Então, eu vou olhar para cá, né, no momento que, por acaso, não tá vendendo, né? Não tá vendendo, eu tenho que arrumar isso aqui. Quando eu vou olhar a conversão, se tá tendo conversão, eu nem bato cabeça. Nesse caso aqui não teve, né? Nesse caso aqui teve. Eu não bato cabeça, aqui eu bato cabeça. Se não teve conversão, deixa quieto. Não teve, aí você tem que tomar algum tipo de atitude, né? E aqui a mesma situação e aqui a mesma situação, como a gente já falou aqui, a gente já pautou assim. Então, basicamente é o seguinte, você consegue ver tudo aqui. E outra coisa que é legal, você consegue ver aqui o segmento por dia, né? Então você vem aqui hora, dia. Aí ele vai te dar por dia para você saber como que tá o processo, né? Ó, essa aqui, ó, teve poucos cliques nesses últimos dias. Essa daqui, ó, aqui teve clique dia 10, 2, aí diminuiu, aí aumentou, diminuiu, aumentou, ó. Aqui já teve 9 cliques, ó. Entendeu? Então fica nessa variação, né? Não é um conceito certo. Sabe o que é interessante? Quando começa a ter, né? Por exemplo, olha só daqui. Isso aqui teve 36 impressões aqui, 7 cliques. É legal quando tem essa variação, mas também tem uma tendência de alta, né? Faz muito sentido isso. Pra gente encontrar ali se tá ficando bom, tá ficando legal, tá vendendo bem, entendeu? Então é bem interessante essa pauta, beleza? Ok? Então você consegue fazer esse rastreio aí de forma fácil, assim como eu mostrei para vocês. E aqui você completa, né? Às vezes eu gosto de colocar também a questão da direto aqui do das impressões, né? Vou ver aqui, performance.
Taxa. Ó, porcentagem da primeira posição, porcentagem da parte superior. Aqui eu já consigo ver direto aqui, se eu quiser. Eu salvo em Nando mesmo, aplico, substituo, tá? Eu quero colocar adicionar mais, ele vai me dizer aqui, ó. Até que não tá ruim não, ó. Ó, parte superior. Parte superior que é, Nando? Os 4 anúncios, ó. Tá vendo aqui, ó? Patrocinado. Então, esses são os 4 anúncios. Essa é a parte superior. Tá show de bola nessa campanha aqui, tá? O que é que a gente tem que trabalhar um pouco? A porcentagem de primeira posição. O que é a primeira posição, Nando? Você consegue fazer tudo, tá? Dependendo da estratégia que você quiser. Porque a primeira posição é o primeiro aqui, ó. Primeiro anúncio. Entendeu? Você pode criar um anúncio só para você aparecer aqui. Entendeu? Como é uma plataforma de intenção, faz sentido você testar, né? Porque a pessoa vai procurar o nome do produto, vai bater, seu anúncio vai estar aqui. Por mais que você pague um pouquinho a mais, mas a probabilidade de vender é grande. Nem todos os casos vai dar certo, como nesse caso aqui, ó. Aqui é uma campanha que rodou bastante. Teve 35 cliques, CPC R$12, baseado na estratégia, né? E tá aí, não vendeu muito. Eu poderia continuar um pouco, porque eu ainda tô com saldo, né, nesse produto. Só que eu acho que essa conta aqui não tá legal. Aí o que é que eu vou fazer? Vou dar um time nessa conta, vou focar na outra e lá na frente eu volto para continuar o teste aqui, entendeu? Às vezes isso muda muito o conceito, tá? Então cara, é meio que é assim, a palavra é testar. A palavra sempre é testar, para você encontrar o melhor time ali para você vender. A palavra sempre é essa, tá? Beleza, Nando. Então, por que não vendeu, né? E o que eu devo fazer? Eu acredito, turma, de fato, que não vendeu por causa que a Precel tem uma promessa pouco forte, vamos dizer assim, tá? Então, eu acredito que foi isso. Por que eu acredito que foi isso? Tá, vamos pegar aqui as visualizações, ó. Se eu pegar aqui, ó, nos últimos dias, ó, eu tô vendo aqui, se eu pegar aqui, ó, se eu voltar aqui, eu tô vendo que tem muito clique no anúncio, ó. Estados Unidos, ó, e tem pouco clique no botão, entendeu? Isso aqui são, quando a pessoa clica, marca aqui pra mim, né, a plataforma. Aí eu tô vendo aqui que é clique no botão. Quando chega no checkout, ele marca aqui que é venda, entendeu? Então eu tô vendo, deixa eu pegar aqui uma venda aqui pra vocês verem. É porque é muito clique e ele tá com esse filtro ainda e não fica legal. Tem que ficar próximo. Ó, quando vem fica assim, ó. Entendeu? Então é bem legal. Aqui eu consigo identificar se eu tô tendo clique de outros países, como eu falei para você com essa ferramenta aqui, ó. Brasil aqui, ó. Brasil aqui nem mostrou, entendeu? Às vezes a gente tem muito clique da Índia, né? Ó, Índia, entendeu? Aí o que é que a gente faz? A gente tem que bloquear esses IP. Normalmente é o mesmo IP, tá vendo aqui, ó, mesmo IP. Ó, mesmo IP Brasil aqui, ó. Entendeu? Então eu tô achando que tem muitas pessoas. Vamos lá, Nando. Que foi? Tô achando que tem muitos cliques no anúncio, no Ads. E a taxa de fuga da Precel tá alta. O que é que eu tenho que fazer? Alguém sabe aí? Alguém consegue me falar o que é que eu tenho que fazer? Tenho que melhorar a promessa. Principalmente a promessa do primeiro bloco ali da página, né? Que a promessa ali tem que ser mais forte, que é para a pessoa ficar, entender mais e clicar para ir para a página de venda, entendeu? Para a página de venda do produtor, né? Que é aí que passa para fazer ali a questão da nossa venda. Entendeu? Então esse é o conceito, tá? Dessa filosofia aqui, tá? De antemão, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse conteúdo. Eu acho que faz sentido ali, vai aprofundar. É sempre um prazer trocar uma ideia aqui com vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos, né? Valeu, até a próxima.